eu vou deixar, Thaís, você e a Marcinha se apresente, por favor, e manda bala aí no case da cozinha da Betânia. Então, já foi sala, agora vem cozinha, e eu vou colocar no chat do YouTube para vocês o link dos consultores comerciais, para quem quiser garantir condições exclusivas para a sua consultoria hoje, tá bom? Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Oi, Marcinha, tudo bom? Prazer ver vocês de novo. Hoje eu vou mostrar para vocês a cozinha, mas eu queria me apresentar antes. Deixa eu passar aqui, peraí. Eu sou a Thaís, eu sou arquiteta e urbanista também. Eu acho que já comentei na outra live, agora eu acho que sempre a gente tem que trazer a nossa personalidade, o nosso ser para a nossa casa, né? A gente tem que ter, independente se é igual, alugado ou não, próprio, a gente tem que ter a nossa personalidade e coisas que fazem sentido para a gente, que é um dos pontos que eu vou pontuar nessa cozinha agora, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, ó, dessa vez, quem acompanhou na outra live, eu trouxe uma sala colorida, cheia de personalidade. Dessa vez eu trouxe a cozinha, que também vai ter personalidade, mas eu considerei nessa importante por alguns focos, né? Nessa casa, a Betânia, ela não tem as fotos do ambiente, mas ela tinha a planta. E a ideia que ela queria, o grande X que ela queria, é integrar a despensa na cozinha, porque não fazia sentido para ela ter esse espaço separado. Então, a ideia foi ter essa integração, então a gente iria tirar essa parede do meio, para fazer uma cozinha mais conjunta, porque daqui para outra parte tem a sala de jantar e a sala de estar dela. Então, ela queria primeiro arrumar essa primeira parte da cozinha, deixar tudo resolvido, e ela tinha algumas coisas importantes, igual ela queria muito uma side by side, que ela tem família grande, então ela quer ter um lugar para guardar, o que a gente precisa, né? A gente sempre quer aquele espacinho, aquela coisa mutuadinha, a gente não gosta, né? Então, ela falou assim, eu quero uma geladeira bacana, a gente quer colocar espaço para armazenamento e tudo mais. Então, e uma coisa, gente, a parte que eu falei da parede não é só remover por remover. Ela já estava programada para poder ser retirada. Não é qualquer parede que vocês podem tirar, tá? A ideia é assim, ela já viu, como a casa está em construção, ela tem essa possibilidade. É um ponto importante. Não saiam por aí quebrando parede, pelo amor de Deus, gente. Não façam isso, tá? E aí, assim, os importantes dela é a integração desse espaço, é a parte dos elétricos que ela queria, que eu trouxe essa lista para vocês, e ela tinha um freezer pequeno, então ela queria integrar junto com a sala, com a cozinha dela. Um espaço de armazenamento, uma ilha com bancada, então, assim, a ideia seria essa, e ela queria tudo novo. Né? Como ela está nessa parte de arrumar, né, de toda a transformação do espaço, ela queria ter essa ampliação nova. Só que aí tem um detalhe, tem vários tipos de clientes, e essa cliente, ela trouxe uma ideia do que ela já queria, que é esta ideia aqui. Peraí. Deixa eu pular aqui para o próximo. Isso. Que é essa ideia aqui. Ela já trouxe essa proposta e eu trouxe também que ela faz sentido, né? Que ela colocou a geladeira no cantinho, a pia no meio, que é centralizada na janela, que geralmente é dessa forma, né? Para a gente ter essa visão quando a gente lava a louça. A parte da lava-louças dela ali com a composição do outro lado. Ela já sem essa remoção da parede, né? A ilha na parte da frente e atrás, nessa parte da despensa, ela colocou o armário. Então, seria como se fosse uma cozinha paralela, uma parte no fundo e outra na frente. Só que funciona a ideia. A gente, assim, nossa, é impossível essa composição? Não, ela é parte. Porque vocês podem ver, a cozinha ela tem que ter um padrão, digamos assim. A gente tem que ter uma linha de raciocínio para fazer ela. A gente chega com o produto, a gente faz o armazenamento na geladeira, a gente faz o preparo na parte da bancada da pia, armazenamento, limpeza e preparo. Fiquei doida hoje. A gente faz Jesus! O armazenamento na pia, na geladeira, a limpeza na pia e o preparo no fogão. Então, essa é a sequência. Então, a gente tem a regra do triângulo, né? Então, a gente tem tanto a cozinha linear, que segue essa mesma ideia, como vocês podem ver ali do ladinho, a gente tem algumas composições. Então, funciona essa ideia? Funciona. Só que tem um X, que é muito importante, que é um dos pontos que eu queria ressaltar para vocês. As geladeiras, quando a gente abre ela não fica uma abertura reta, ela não fica 90 graus, ela abre mais, porque tem aquelas gavetinhas na parte de dentro. Então, a geladeira encostada ali, ela não vai dar certo, porque quando abrir a geladeira, a parede está 90 graus. Abriu a porta, você não vai conseguir acessar aquela gaveta de frutas ou as prateleirinhas que a gente tem. Então, por causa desse X, a gente reformulou a ideia, mantendo um pouco da base inicial dela que já tinha, né? Mas a gente tentou reformular para ter uma melhor circulação. Tá aí, se eu tivesse mais espaço para o lado, dá certo? Dá certo, porque aí você consegue colocar uma despensa lateral, você consegue colocar algum outro móvel, uma continuação da bancada que você consegue abrir.
O X é você ter essa parede fechando. Então, é muito importante, até quando você tem apartamento, a casa, não precisa, né? Não é que apartamento que é um pouquinho mais compacto que a gente não pode ter. A gente pode ter a geladeira encostada na parede. É saber escolher um modelo e se atentar a esse detalhe da abertura dela, que a gente vê o cantinho, igual tinha comentado, tem já pré-determinado aquele lugar, então aquele lugar é da geladeira. Não, tem que ver qual é o seu tipo de geladeira, qual é a abertura dela, se é para a direita, para a esquerda, o que faz sentido para você. E um ponto importante, quando ela tirou, ela tinha ali no cantinho sem a bancada, a continuação, então ela ficou a bancada pequenininha, uma sequência de armários. Então, o espaço de manejo de comida e tudo mais ficou um pouquinho apertado. Então, não que eu excluí a ideia dela, eu aproveitei essa ideia dela que ela tem, mas só que eu reformulei com esses pontos técnicos que a gente tem, essa visão que a gente tem a mais para poder tirar o melhor aproveitamento do espaço dela. E aí a proposta ficou desta forma aqui, o layout aprovado, que é essa visão. A gente até trouxe uma imagem diferente para vocês poderem dar uma olhadinha. Então, a cozinha ficou no fundo dela com uma ideia em L. Então, a gente tem uma bancada maior, que a gente pegou na lateral ali da janela e trouxe até a parte da geladeira. A geladeira ficou nesse espaço, que seria como se fosse o meio dela na parte da bancada, mas na hora que você entra pela ilha, você tem acesso direto a ela. Então, ela não ficou escondidinha nem nada. Então, ficou numa boa circulação. E com essa, a gente consegue realmente ter uma side-by-side maior, de 90 centímetros, se eu não me engano, a dela, e você consegue realmente abrir. Porque se vocês separarem... É importante vocês separarem os elétrons de vocês. Vocês têm que ter o respiro, né? E tem que ter essa parte de abertura. E vindo para o lado, a gente fez a parte de apoio técnico. Então, o importante é respeitar a circulação do móvel, porque assim, ele precisa ter esse espaço de abertura, esse espaço de circulação de ar para não esquentar. Um ponto importante também, que eu gostaria de trazer com essa cozinha, é alturas. Igual a Marcinha falou, a gente tem que ter a altura que precisa. Essa bancada ficou de 90 centímetros, porque ela tem 1,60, ela tinha mais ou menos 1,60 e pouco, então andava com uma altura baixa. Mas, gente, uma dica, quando vocês forem, deixa eu olhar para trás, vocês segura a mão, faz em forma reta, faz um ângulo de 90 graus assim. Que aí, a parte dessa altura é a altura sua. Eu atendi um casal que tinha 1,94, o marido e a esposa, acho que tinha 1,80. Nunca que uma cozinha de 90 centímetros de altura ia dar certo. Ela pediu, Thaís, posso ter uma cozinha maior? Eu falei, claro que você pode, meu amor. Você tem que só subir. A gente fala com a Marina Moreira, a gente arruma os móveis e funciona. Então, assim, cada cozinha específica. Eu moro com uma pessoa que é baixinha. Então, minha cozinha, ela é mais baixinha, mas, assim, é um equilíbrio meu com a da pessoa. Então, assim, a gente tem que ter essa noção. Existem regras? Existe. Existe regra de altura de 1,60? Existe. Mas todo projeto é personalizado. Todo projeto é para você. Então, tem que ter esses ajustes. Eu fico possessa quando falam que é regra, é uma lei universal. Não. Ergonomia, ela é uma base para vocês e dela vocês vão adaptando para o que vocês precisam. Igual micro-ondas, que é 2 pontos principais que eu acho. Micro-ondas, você vê naquelas imagens lindas de Pinterest e tal, aquele micro-ondas lá no céu. Gente, vocês vão pegar um copo, vai cair em cima de vocês, né? Então, assim, tem que repensar. Igual vocês veem, o micro-ondas está ali no cantinho, está numa altura mais baixa que os aéreos, para você conseguir ter uma forma de abrir mais fácil, para você ter uma circulação. Então, assim, a gente tem que pensar nesses pontos. A cozinha, ela todos os ambientes são estratégicos, mas a cozinha, ela é muito importante você pensar na funcionalidade dela e pensar na ergonomia sua. Porque, gente, lavar a louça numa pia que é baixa para você, ninguém merece. Você ter sempre que pegar um banquinho para acessar a sua prateleira, ninguém merece. Claro, existe prateleiras que a gente não vai acessar mesmo. Faz o pé direito alto, vai ser algumas altas, mas para aquelas coisas que você usa uma vez na vida, tá na morte. Para o dia a dia, é aquele padrãozinho, né? Então, esses são alguns pontos importantes que eu queria trazer. E agora, né, falando de coisas boas, coisas bonitas, né, vou mostrar para vocês a parte da cozinha. Ao contrário da que eu fiz da semana passada que eu trouxe, essa cozinha, ela veio neutra, que a pessoa queria amplitude para o espaço. Ela queria dizer, Thaís, eu sou neutra, eu sou básica, mas eu quero uma coisa mais leve, mais suave. E a gente trouxe isso. Com alguns pontos de personalidade, alguns pontos para realmente não ficar aquela coisa xoxa, capenga, também que ninguém merece. Então, a gente tem a ilha, a bancada, né, toda clarinha no MDF, a gente tem um detalhe amadeirado que abraçou essa geladeira e que ligou os 2 móveis, o do micro-ondas com o da geladeira. Se tivesse aquilo ali, ia aparecer um buraco no meio da cozinha. Então, a gente colocou uma cor de destaque, que é o amadeirado, e criou essas prateleiras decorativas. Sim, tem que subir na escada para limpar? Tem, mas
umas coisinhas, uns detalhezinhos, não precisa mutuar de coisa. Uma plantinha bonita, um vasinho ali, uma vez por mês você levanta, dá uma limpadinha com o aspirador e tá bonito o projeto. Na parte da frente a gente ficou com a ilha, com a parte com a parte do cooktop e do forno, que é importante, caso vocês queiram fazer ilha, puxar ponto hidráulico, puxar ponto de gás, ver certinho essa composição para vocês. E aí no próximo parte, que ficou o cantinho, que aí realmente aquele canto ali, ele ficou como se fosse o apoio, o espaço para o café, que seria aquela parede lateral dentro da despensa, que a gente removeu aquela parede, né? E aí a gente fez a linha L lateral. Então ali ficou uma despensa fina, um nicho grande em L, né, para ser o espaço do café. Colocamos um charmezinho a mais na cristaleira ali, que consegue pôr uma louça bonita e tal, nesse sentido, né? E a composição ficou com esse aspecto clean, mas com presença. Não ficou uma coisa sem vida, sem personalidade, nem nada disso. A gente tem a cara dela, o estilo dela, mas com essa pegada mais suave visualmente. E um detalhe, né? A iluminação ficou clean também nesse aspecto, não porque era obrigatório ficar, mas como a gente tem o espaço para cá do restante, que vai ter a sala de jantar, vai ter a sala de estar, então ela pode colocar um pendente bacana, chamativo, com personalidade ali na sala de jantar, numa mesa bacana, então já cria essa harmonia. Na cozinha a gente resolveu não pesar tanto na composição para conseguir ter mais flexibilidade depois quando for fazer a sala de jantar e a sala de estar. E agora, para o final, eu trouxe para vocês a listinha de compras. Como são móveis planejados, a gente dá a sugestão da cor do MDF, o que é importante. É uma sugestão para vocês verem e para vocês terem o norte. Mas, Thaís, ali está o Frejota Guararapes. Se eu gostar do Frejota Bernec, pode trocar. É para vocês terem um norte, para, digamos, colocar um tom amadeirado, não ficar amendoado, não ficar um tom mais... pegar uma cor tipo pau-ferro que fica mais escuro. É para vocês terem um norte da tipo de cor. Mas, claro, quando vocês forem ver com marceneiro e tudo mais, vocês conseguem ter uma base da tonalidade que a gente sugeriu para ficar próximo daquilo. Então, os pontos que eu trouxe gente, pensem na ergonomia. Não é porque na casa de um amigo deu certo aquela altura que necessariamente vai dar certo para vocês. Depende muito do seu dia a dia, da sua funcionalidade, da funcionalidade do espaço, o que faz sentido. Então, pensem sempre nisso, né? Faz sentido para mim? Posso abaixar 5 centímetros o aéreo? Pode. Posso aumentar 5? Aumenta. Tem que fazer o que faz realmente ficar funcional para vocês, o ambiente realmente ser usável. A análise da funcionalidade, né, também. A circulação, e a gente vê muito projeto que os elétricos estão totalmente embutidos, sendo que eles não são embutidos. E, gente, isso estraga o elétrico de vocês. Ele tem que ter uma circulação de ar. Então, a gente tem que respeitar esses espaços, a abertura dele, se faz sentido ou não. E aproveitamento do que faz sentido, porque antes ela tinha uma bancada, né, que era o que ela tinha passado na proposta. E ela viu que a gente aumentando ela para a lateral, a gente realmente consegue ter uma amplitude melhor da cozinha dela. Então, essa foi a proposta que eu trouxe. Né, um pouquinho diferente, um pouquinho mais dentro, mas focando mais na funcionalidade, para vocês trazerem pensarem em alguns tópicos, para realmente, antes de só fazer uma cozinha, ou pensar por pensar, ter esse olhar mais técnico, né, que é o que a gente traz para auxiliar na consultoria de vocês, né, para conseguir realmente, faz sentido isso? Faz, não faz? Tem um filtro, tem uma geladeira que tem a parte hidráulica, o que eu posso utilizar para otimizar o meu espaço? Espero que vocês tenham gostado dessa cozinha. Uma boa noite. Qualquer dúvida, gente, estão falando aí.